Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital e simultaneamente para o mundo através da internet. E sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil dos médicos. Aliás, temas dos mais discutidos atualmente na esfera jurídica. Segundo dados, nos últimos 5 anos, aumentou em 200% a condenação de médicos por erro ou má prática da medicina, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E sobre esse e outros assuntos, eu converso com o advogado e consultor jurídico empresarial Moisés Coelho Neto. O sistema de provas no processo civil está um pouco diferente hoje. O que é que acontece, vamos supor um caso de uma cirurgia que tenha saído errado, uma cirurgia plástica estética que saiu errado. O que é que vai acontecer numa situação como essa? O próprio juiz, o juiz que está presidindo o processo, ele vai designar, ele vai escolher um outro cirurgião plástico. A escolha dele, para que o cirurgião plástico, ele veja o paciente, né, e ele elabore um laudo. E esse laudo, o que acontece? O juiz, ele elabora as próprias perguntas dele. Os advogados também elaboram as suas perguntas. E o Parada Obrigatória continua lá, do outro lado do mundo, com a série Nova Zelândia. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória hoje continua na Nova Zelândia, na cidade de Dunedin, no finzinho da Ilha do Sul. Não saiam daí que a gente volta já. O Cá Entre Nós está no ar e a partir de agora, eu e você, juntinhos, na RCTV. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Advogado, consultor jurídico empresarial, pós-graduado pela Universidade de Coimbra e doutorando em Direito pela Católica de Buenos Aires, é também professor coordenador do Centro de Práticas Jurídicas da FESP, Faculdades, professor de Direito Processual Civil da FESP e IESP e membro da ABED, Associação Brasileira de Ensino do Direito. Moisés Coelho, que currículo maravilhoso. Seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. Eu só quem agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra, assim, imensurável estar com você aqui. Sou admirador do programa, Obrigada. Assisto nas noites de terça-feira. Enfim, está num programa que já tem uma trajetória Graças tão bonita e tão bacana e tão séria na televisão paraibana, Obrigada. que infelizmente falta em algumas situações, mas você tem conseguido nesses anos deixar o Cá Entre Nós realmente dentro da família paraibana, um programa Obrigada, muito sério, e querido. para mim é um prazer imenso. Mas cá entre nós, com esse currículo tão precioso e tão extenso, as pessoas não se admiram quando você lê, você imagina assim, um cara de 60 anos, e quando lá vem o professor Moisés, assim, esse broto. Já te Agradeço aconteceu? pelo broto. Já me aconteceu. Em alguns lugares que a gente é convidado, às vezes para dar alguma palestra, para fazer algum seminário. Aconteceu uma vez em Campina Grande, eu fui convidado para proferir uma palestra em Campina Grande num evento, e quando eu cheguei, tinham designado uma pessoa de cerimonial para me receber, né? Eu cheguei, estava a moça lá em pé e eu disse, olha, eu vim dar uma palestra. Ela pegou a lista e fez, quem é o senhor? Eu disse, eu sou o professor Moisés. Ela disse, não, o senhor é professor Moisés, esse que está aqui. Eu disse, senhora, não é assessor dele, não. Eu disse, não, eu não sou assessor dele, sou eu. É muito jovem, realmente. E Não, é nem brilhante tanto. isso. Bom, se não for, agora eu faço como o outro. Se não for na certidão, mas na aparência é. Tá ainda bacana. Olha, a primeira jornada multidisciplinar Direito e Medicina, a atuação médica e suas implicações jurídicas, abordou diversos e importantíssimos temas, Sim. certo? Claro que a gente vai tentar passar por vários deles. Vamos começar pela responsabilidade civil dos médicos na esfera jurídica.
Na verdade, Rose, o que tem acontecido é que, como você bem disse no início do programa, hoje houve uma realmente judicialização do direito médico. Por muito tempo eram poucas as demandas, eram muito acanhadas essas demandas, geralmente por uma questão de que muitos não conheciam seus direitos. A gente sabe que hoje os cidadãos brasileiros eles estão mais conscientes dos direitos que possuem. E outra porque também existia aquela situação de que enfrentar uma demanda judicial é uma situação complicada, né? A própria morosidade da justiça, enfim. E também existia a questão do corporativismo médico. Que era o que eu ia falar, acho que isso era um peso muito grande para então, o para muitas consumidor. pessoas enfrentarem, enfrentarem o médico judicialmente, as pessoas sabiam que iam ter uma certa dificuldade pelo próprio corporativismo, a proteção da classe mesmo, para com eles mesmos. Mas hoje em dia essa situação tem mudado. O Poder Judiciário tem batido mais à frente, os advogados, muitos estão preparados dentro dessa seara médica, né? E hoje realmente as pessoas não estão mais sofrendo as lesões que são ocasionadas por alguns tipos de prática de medicina e ficando calados, inclusive pela própria mídia. Quantas e quantas vezes nós já não vimos em programas da mídia nacional, regional, enfim, sobre pessoas que sucedem muito mal em procedimentos que são feitos por causa de médicos muitas vezes mal preparados, outros não, outros fatores diversos, como a gente vai falar. Isso. Então, essa responsabilidade civil, você acha que ela hoje é uma preocupação da classe médica? Ela tem que entender que o seu cliente, o seu paciente, ele tem agora acesso à informação e esse apoio jurídico. Como foi discutido isso no fórum? Na verdade, assim, essa responsabilidade, quando a gente fala em responsabilidade, para quem está em casa, é muito imprescindível que nós digamos que juridicamente responsabilidade nós somos responsáveis pela nossa conduta. E, portanto, qualquer conduta nossa que cause um dano a outrem, essa pessoa que causa fica obrigada a indenizar. E é isso que está ocorrendo, e foi isso que nós tentamos tratar, vários temas nessa jornada que aconteceu em maio, agora no finalzinho do mês de maio, e que nós tentamos alertar não só os profissionais do direito, mas como profissionais da medicina, acadêmicos do direito, acadêmicos da medicina, sobre toda essa situação que atualmente acontece no cenário. Ou seja, o Poder Judiciário tem demonstrado uma coisa muito veemente. O Poder Judiciário tem combatido esses erros, porque nós dizemos que os médicos, a atividade fim da medicina qual é? Prevenir os males do ser humano, combater as enfermidades, preservar pela saúde do ser humano. É uma atividade social imprescindível. Bem mais tutelado, né? Imprescindível. Então vejam que o bem que eles mexem é o bem juridicamente mais protegido, que é a vida. Então não se concebe que alguém que vai buscar um tratamento, que vai buscar ali uma cura para a sua enfermidade, ou pelo menos um abrandamento para muitas enfermidades que não possuem cura, nós sabemos infelizmente ainda nos dias de hoje, e termine saindo mais sequelado do que foi, ou até mesmo chegando ao óbito, como muitas vezes acontece. Moisés, essa relação médico-paciente ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, né? O que é quais são as implicâncias? O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, ela é uma lei extremamente protecionista pró-consumidor. Foi um grande marco para o Brasil quando foi promulgado esse código, e isso significa o seguinte: por mais que se tenha se discutido muito na época, os médicos não queriam que a relação médico-paciente fosse uma relação configurada como uma relação jurídica de consumo, mas, contanto, a justiça bateu o pé literalmente e disse isso é uma relação jurídica de consumo. O médico ele é um prestador de serviços e o consumidor, o paciente, ele adquire aquele serviço como destinatário final. E isso implica em muitas coisas. Implica, por exemplo, no total e cristalino direito à informação. O paciente ele tem o direito de ser informado sobre tudo, sobre diagnóstico, sobre tratamentos, sobre todas as hipóteses. E nós falamos em princípio da informação dentro do direito do consumidor e nós dizemos isso tem que ser uma informação clara, precisa, objetiva. O consumidor ele é o ente mais vulnerável da relação. Então a vulnerabilidade técnica entre ele e o médico, isso é ali inquestionável. Portanto, o médico ele precisa se resguardar informando perfeitamente ao paciente sobre tudo, sobre todas as hipóteses do tratamento terapêutico que vai ser realizado. E isso tem que ser avaliado naquelas circunstâncias ali, porque quando a gente também fala em direito médico, não dá para a gente generalizar muito. Quando juridicamente nós falamos nessa questão da medicina, a gente fala muito em analisar cada caso pontuadamente. Outro
fator importante dentro desse formato é que se volta ao médico de antigamente, aquele médico da família que sentava, que tinha paciência de explicar, de conversar, né? Que não esse médico atualmente que você é um númerozinho lá na senha e o cara com toda a tecnologia lá, nem, enfim, mal olha para você, é isso. Que o médico de antigamente ele tocava no paciente, ele sentia o paciente. Eu acho que de certa forma foi muito bom ter esse novo olhar e trazer de volta esse médico. Sim. Só que numa sociedade como a de hoje, é uma situação mais difícil. Né? Nas sociedades modernas de hoje, essa situação de trazer esse médico da família, hoje em dia, até porque a gente tem notado... Não, mas eu falo do médico da família a nível de comportamento médico. De comportamento, sim. Né? Sim. De postura médica. De postura médica. E principalmente quando a gente falou da questão do Código de Defesa do Consumidor, é a questão aqui também frisar um princípio que rege, que é o princípio da boa-fé objetiva. Deve haver esse dever de reciprocidade, de lealdade entre médico e paciente. Ou seja, então, isso é muito importante nessa informação que é dada, nessa confiança. A confiança é um fator primordial, nós sabemos disso. Mas essa confiança, infelizmente, também ela fica muito restrita às classes que ainda possuem um poder aquisitivo maior, né? Ou seja, isso não acontece, nós sabemos, infelizmente, em classes menores, em que as pessoas, infelizmente, se submetem... Mas o bom disso é que o direito vai de A a Z. De A a Z. Né? É só procurar o seu direito que ele vai de A a Z. De A a Z. Isso, de A a Z. Eu vou chamar um rápido intervalo, mas não sai daí, porque tem muito mais no segundo bloco. Volto já já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o advogado e consultor jurídico empresarial, Moisés Coelho Neto. Moisés, outro assunto debatido nesse fórum de muita importância é o olhar e a atitude jurídica perante as cirurgias, erros de cirurgias plásticas, cirurgias reparadoras. O que é que você tem para dizer quem está passando por esse problema, né, que foi vítima de uma situação como essa? Quais são os procedimentos jurídicos que há de mais positivo em mover um processo? Porque às vezes as pessoas ficam tão desanimadas que ficam com aquela cicatriz eterna, né, emocional e física. Eu acho que quando nós falamos em cirurgias plásticas, né, e o Brasil hoje é um dos campeões, está nos rankings dos cinco países do mundo em que mais se realizam cirurgias plásticas, a gente também tem que ser muito sincero em duas vertentes. Nós temos, como você disse, cirurgias plásticas estéticas, né? Aquelas puramente em que o paciente não está acometido de nenhuma enfermidade, ele vai apenas para corrigir uma imperfeição física que quer se sentir melhor, e nós temos aquelas literalmente reparadoras que são oriundas de queimaduras em acidentes, um defeito de nascença, uma coisa que... Então, ali são duas vertentes. Certo. Uma, nós temos aquilo que é obrigação de meio, que são justamente nessas reparadoras, né? A obrigação de meio, o cirurgião plástico, ele não se vincula a obter um resultado, ele se vincula a tentar, diante de todos os meios possíveis, conseguir, né, minimizar aquela problemática. Diferente da cirurgia plástica estética, né, em que o paciente, como eu disse, ele não é acometido de nenhuma enfermidade, ele vai buscar o médico porque ele quer um resultado. E aí o médico, ele se vincula a esse resultado. Então isso aí já parte para uma outra esfera que dentro do direito nós dizemos que aquilo é culpa presumida se o médico na cirurgia plástica
estética, ele não obtém o resultado, ou seja, o resultado é diverso do que foi pretendido. Então, juridicamente, o que a gente diz é que as pessoas que passaram por essa situação é que, primeiro, para que os médicos eles sejam responsabilizados juridicamente falando e sejam obrigados pela justiça a pagar uma indenização, é possível e preciso que se prove a culpa do médico. A culpa médica, ela é centrada na responsabilidade subjetiva. Né? Isso. Então, portanto, é necessário que fique configurado a culpa. Geralmente, aí na falta de perícia dele para realizar aquele tipo de cirurgia. Então, ou seja, nesse estima, o próprio advogado, o jurista, ele tem que se apoderar de provas que ele consiga provar que aquilo ali, aquele defeito, aquele não resultado, que não conseguiu ser obtido, se deu por uma culpa do médico. Porque outros fatores também podem elidir, podem excluir essa culpa. Por exemplo, o paciente que submeteu uma cirurgia plástica, mas que não cumpriu o pós-operatório corretamente. Certo. Então, isso aí já exclui o médico da sua responsabilidade. Então, é preciso que se prove que o médico efetivamente agiu com culpa. Aí a gente volta naquela questão do corporativismo, porque cabe ao paciente ir buscar as provas redundantes, vamos falar assim, e aí ele encontra dificuldade, porque ele vai precisar do depoimento do anestesista, e o anestesista faz parte daquela equipe, ele não vai. Ele vai precisar da enfermeira, enfim, vai precisar de pessoas que ali em loco acompanharam aquele processo. Ainda não é um sonho distante? Não. Buscar mover um processo desse Não, porque esse sistema probatório hoje, o sistema de provas no processo civil, está um pouco diferente hoje. O que é que acontece? Vamos supor um caso de uma cirurgia que tenha saído errado, uma cirurgia plástica estética que saiu errado. O que é que vai acontecer numa situação como essa? O próprio juiz, que está presidindo o processo, ele vai designar, ele vai escolher um outro cirurgião plástico. A escolha dele, para que o cirurgião plástico, ele veja o paciente, e ele elabore um laudo. E esse laudo, o que acontece? O juiz, ele elabora as próprias perguntas dele. Os advogados também elaboram as suas perguntas. E, ou seja, o perito judicial, o médico perito, ele tem que responder aquelas perguntas. Então, isso hoje, numa situação como essa, a prova pericial é uma prova imprescindível. Então, o próprio juiz, hoje em dia, não existe mais essa questão de quem vai ser. Não, na hora que um outro médico da mesma especialidade, ele literalmente consultado a ser perito, ele tem que literalmente seguir aquelas regras e responder e preparar um laudo. Ele vai ter prazo para depositar e o juiz pode mandá-lo chamar para a audiência para que ele esclareça o laudo. O juiz perguntá-lo, mas aconteceu esse erro? Ou seja, tal situação não saiu como deveria ter saído? E ele tem que responder. Ele está perante o juízo. Ele pode, inclusive, sofrer consequências. O perito, que nem é o médico que fez a cirurgia, mas ele pode, inclusive, sofrer consequências jurídicas se ele não cumprir com essa obrigação de servir à justiça que todos nós temos. Então, quer dizer que sofrer erro médico e ficar em casa chorando é coisa do passado. Do passado. Agora você pode buscar os seus direitos jurídicos, que tem tudo isso aí que Moisés falou e que é um ânimo, porque a mídia tem mostrado absurdos. Sim. A gente se depara com descasos da medicina que é imperativo pensar, ou esse cara tinha que estar na cadeia ou de volta ao banco da faculdade, ou nunca ter entrado na faculdade de medicina, quando a gente vê os abusos aí nos programas nacionais, em rede nacional. Eu vou pedir um rápido intervalo e na volta tem mais informação jurídica dentro da medicina para você. Voltamos já já. E o Cá Entre Nós está de volta. E eu continuo conversando com o advogado e consultor jurídico empresarial Moisés Coelho Neto. Moisés,
que avaliação vocês fizeram, por exemplo, desse índice de erro médico assustador nesses últimos 5 anos? Quais são os motivos? Enfim, qual foi a ótica do fórum sobre essa questão? Segundo os dados que nós temos, que são dados que são fornecidos tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, como também pelo próprio Conselho Federal de Medicina, esses erros, esses equívocos, né, eles têm vários fatores. O primeiro deles, o primeiro elencado, tem sido a jornada excessiva de médicos. Né, do trabalho dos médicos, desculpe, essa jornada excessiva de horas. Né? Nós tivemos um caso aqui no estado vizinho do Rio Grande do Norte, que um médico ele já estava de plantão há 36 horas, ininterruptas. Né? E ele foi fazer uma cirurgia, ele foi fazer uma cesárea, foi realizar uma cesárea de gêmeos, e na hora da cirurgia ele estava tão cansado que ele desmaiou e uma das crianças morreu, porque não tinha outros médicos suficientes para conseguir remediar a situação. Principalmente acontece muito em cidades menores, né? Menores, sim. Essa problemática sim, em algumas cidades, né? Então, esse foi um dos primeiros tópicos apresentados. E depois, hoje, vem literalmente, a gente sabe, existe algum tipo de descaso. Hoje existe, sim, uma preparação não tão boa como a de antigamente. E principalmente no sentido de que o que a gente vê hoje, que muito tempo se discutiu da área jurídica, quantos bacharéis de direito eram colocados fora das universidades. Né? Hoje a medicina está semelhantemente. É verdade, né? E aí o que acontece? Lamentavelmente, né? Os bacharéis em direito ainda, para exercerem a profissão, precisam submeter a uma avaliação difícil, como a OAB e mais concursos. O médico não. Ele termina, o acadêmico termina, ele é médico, ele é clínico. E ele já pode ir clinicar em qualquer lugar. Né? E a gente teve até relatos agora no interior de um rapaz que acabou de medicina, estava dando plantão na urgência de um grande hospital, né? E o pai era médico também, já um médico mais experiente, e na hora que o paciente chegava para ser atendido, que relatava a ele o que estava sentindo, ele pedia licença e ia lá dentro, ligava para o pai e dizia, olha, o paciente está dizendo isso. É o que mesmo? O que é que eu faço? Né? Então, ou seja, são situações que eu acho que se precisa repensar. Que foge ao entendimento humano, né? Precisa se repensar. Não dá para alcançar uma coisa porque dessa. A importância dessa relação, como eu disse no começo, né? Essa atividade que é desenvolvida pela medicina é uma coisa imprescindível, lida com a vida humana, e não há algo para nós mais precioso que a nossa própria vida. Sem dúvida. Quanto a... Vocês discutiram um tema que eu achei interessante. A indenização, aliás, que foi palestra sua, foi palestra minha, foi palestra minha. Isso, a indenização do paciente pela perda de uma chance. O que acontece é que a perda de uma chance ela é um instituto muito novo na responsabilidade civil, nesse dever de indenizar. Porque a gente diz, só se indeniza se houver o dano, e tem que haver a conduta incorreta, o nexo de causalidade, que é o que liga essa conduta ao dano que foi causado ao paciente. Só que essa teoria da perda de uma chance, ela veio da França e ela diz o seguinte, olha, um dos principais aspectos da atividade da medicina, em regra, é o diagnóstico. É o primeiro momento, praticamente, do contato do médico com o paciente, é se chegar a um diagnóstico para poder se utilizar do tratamento terapêutico adequado, tá? Digamos assim. E aí o que acontece? Muitas vezes você tem uma enfermidade que ela, de fato, é uma enfermidade incurável, mas esse diagnóstico certo, preciso, mesmo de uma enfermidade incurável, ele pode fazer o quê? Ele pode prolongar a vida do paciente. Né? Ele pode deixar essa vida uma vida mais tranquila, sem tanto sofrimento. Mas e quando o médico erra o diagnóstico e aplica um outro tratamento, que obviamente não vai ser adequado, porque o diagnóstico não foi os correto. Efeitos são catastróficos. E aí, às vezes, o paciente vem a óbito. Aí se diz, não, mas ele morreria do mesmo jeito, porque a doença era uma doença grave, incurável, ele morreria do mesmo jeito. Sim, mas a perda de uma chance vem dizer, ele vai ser obrigado a indenizar, porque ele retirou do paciente a chance de ter uma vida mais longa ou de não ter passado por uma via crucis de sofrimento se o primeiro diagnóstico tivesse sido correto. Desculpa interromper, se não perder seu raciocínio. Essa opção para o paciente, que você disse que veio da França, ela já é, dentro da lei brasileira, ela já é viável? Não, hoje nós não temos nenhum dispositivo, nós não temos nenhum dispositivo legal que, dentro do código, que abarque essa probabilidade do dano. Isso é uma coisa que os nossos tribunais têm decidido. Nós temos uma decisão que eu apresentei na palestra que fiz, recentíssima, do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, em que a ministra Nancy Andrighi, ela condenou o médico
em última instância, as instâncias inferiores já haviam feito e apenas o STJ revalidou as decisões de baixo. Ela dizendo que era uma paciente que teve um tumor na mama e era um quadro, segundo os peritos médicos, era uma necessidade de uma cirurgia total, de uma mastectomia. E ele fez o quê? Ele apenas retirou o quadrante. Certo. Era um caso de, além de mastectomia, utilizasse de radioterapia e quimioterapia. Ele não fez. Nossa. Ele não disse à paciente que a paciente não poderia engravidar. A paciente engravidou. Nossa. E quando as metástases voltaram, né, voltaram aí com muita força, e a paciente ela foi a óbito. Então a ministra disse, não é pelo fato dela ter falecido, porque o câncer nessas projeções, e segundo os próprios médicos, seria uma coisa que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Mas o fato dele ter procedido errado, né, equivocadamente, e não ter tido o procedimento correto perante o diagnóstico, retirou a paciente uma chance de ter vivido mais. Né? Se ela, segundo a perícia médica, uma própria médica disse, olha, se ela não tivesse engravidado, né, com essa produção de hormônios, né, essa metástase não tinha voltado tão agressiva. Aí vem aquele ponto do esclarecimento que, do esclarecimento, né? Entendeu? Então, essa perda de uma chance é isso. Muitas vezes, o erro do diagnóstico, a gente sabe, eu digo muito, eu não estou aqui, porque às vezes nessas palestras que a gente dá sobre isso, nós somos vistos meio que como carrascos da medicina. Não é, eu volto a dizer, eu amo a medicina. O grande amor, filho de o médica. grande amor da minha vida é uma médica, é minha mãe, né? E é uma pessoa com quem eu me preocupo muito. Então, o que a gente está tentando fazer é justamente esclarecer, inclusive, a eles. Né? Porque hoje também, em relação a essas situações, a medicina já está sendo exercida de uma forma muito defensiva. Tanto que eu já ouvi médicos dizendo, conversando comigo, amigos, eu já estou gravando as minhas consultas. Nossa. Eu disse, mas seu paciente está consciente de que a conversa... Não, mas eu antes de receber uma denúncia, estou gravando tudo. Aí é outra polêmica, tem outro erro. Tem outro né? erro. Ou seja, aí está se tentando cobrir um santo, descobrindo um santo para cobrir outro. Isso. Né? Ou seja, o paciente ele precisa ser comunicado, ser ciência de que vai ser gravado, que vai ser filmado, a consulta. Quando né? você tem, por exemplo, uma ligação com uma pessoa dessas operadoras ou várias empresas que você está aqui. Você escuta a mensagem. Você escuta, olha, essa conversa está sendo gravada. Você então, continua se você quiser, senão então você não siga. pode ir num consultório médico e ter sua consulta gravada ou filmada sem que você saiba. Tudo bem que eles querem se resguardar, eles já estão um pouco temerosos com essa situação atual e é completamente compreensível. Porque me perdoe o comentário, durante muito tempo a classe médica ficou num pedestal, assim, tipo um semideus, né? Você não, às vezes, primeiro que o paciente já é vulnerável, família do paciente que está sofrendo também muito vulnerável, todo mundo acredita naquela última palavra, né? O médico tem a última palavra. Então, só que como a medicina, de um tempo para cá, infelizmente, foi pontuada por profissionais dessa categoria que nós estamos falando, péssimos profissionais, se houve um alerta, mas antigamente a voz do médico era a voz de Deus. Não é verdade? Sim. Moisés, eu tenho pouco tempo, mas eu não posso deixar de abordar um tema que foi, em 1990, alertado por Glória Pérez, agora faz parte também da novela atual, que é a barriga de aluguel também, ainda não tão bem resolvida dentro da esfera jurídica brasileira. Primeiro que a gente não deve chamar de barriga de aluguel, porque justamente é isso que é proibido. Né? Aluguel pressupõe pecúnia, pressupõe uma troca. Né? Você alugar tem que ter alguma contraprestação. E isso é proibido. O que nós falamos é útero solidário. Não, meu amigo, mas vamos barriga de aluguel mesmo, porque na hora que falar útero solidário, a coisa fica normal. Mas é porque justamente... Porque a prática da barriga de aluguel é que tem que estar na esfera com o olhar jurídico, porque se paga... Mas não pode se pagar. Sim, claro. Não pode se pagar. É aquela história, uma irmã sua, uma prima sua, uma tia sua, pode solidariamente a barriga, colocar o... substituída, né? Como é que chama? O útero de substituição, como se chama. O útero mas, de por substituição, exemplo, mas não... Na novela, é um casal que quer pagar, e como a gente viu aí, está se divulgando bastante, que paga 100 mil, 150 mil, por uma barriga de aluguel. Quer dizer, não tem nenhum laço de família. Esse procedimento, em regra, é o que é combatido por lei. Não poderia haver esse pagamento. Né? Ou seja, para quando se fala dentro dessa questão do útero isso aqui solidário no Brasil, da né, barriga Moisés? de Há países que Sim, que funciona. são devidamente regimentados, regulados, mas aqui não. Aqui, ou seja, esse pagamento é que está incorreto.
né? A justiça não autoriza esse pagamento. Por isso que se diz, olha, o útero de substituição, a barriga de substituição, é justamente essa questão daquelas pessoas que não podem ter filhos, ou casais do mesmo sexo, enfim, Isso. não importa qual é a situação, mas é que se buscar em parentes próximos, né, parentes próximos, a possibilidade de se utilizar. Claro que uma ajuda financeira para a questão dos tratamentos, pré-natal, tudo bem, mas não esse valor compensatório. Ah, eu te pago 100 mil, eu te pago 200 mil reais para você possa utilizar aí Mas o a gente seu... tem visto denúncias, né, e também anúncios na internet oferecendo a barriga. Isso é uma questão muito complexa e muito delicada de se trabalhar, porque a justiça, como a gente volta a dizer, não existem regulamentações legais, apenas existem resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, que lidam com essa matéria, né, e justamente colocando esse aspecto, utilizar pessoas próximas, em regra, é isso que deve acontecer. Sim. Rapidamente, qual a avaliação como coordenador geral desse fórum que foi assim, trouxe, né, temas tão polêmicos mas, sobretudo, tão necessários Foi esclarecer? fantástico. Nós tivemos 2 dias no Hotel Caiçara, lotamos, né, foi uma lotação. Foi para um público específico, estudantes? Estudantes, nós tínhamos advogados, estudantes de direito, médicos, acadêmicos de medicina, jornalistas que também se interessaram pelo tema e, portanto, foram. Né? E a nossa avaliação foi a melhor possível. Nós debatemos, palestrantes vieram de vários lugares, né? Pessoas assim do mais alto gabarito, entre médicos, juristas, debateram ali em mesas incessantemente essas situações. E o melhor de tudo isso foi ver a recepção, né, do público a isso. As pessoas que já terminavam pedindo a nova edição, que o ano que vem, com certeza, estaremos com essa segunda jornada e tentando, já trabalhando de hoje, crescendo para tornar regional e, quem sabe, nacional e por aí vai. Trabalhando, certeza. nós estamos para isso. Estou desejando aí a expansão. A população, com certeza, agradece. Eu que agradeço a você. E eu também agradeço a você, tê-lo aqui no programa. Considere o Cá Entre Nós uma porta aberta. Sempre que precisarem, eu que estou às ordens, com muito prazer. E lembrando a você de casa que o Empório Gourmet é aberto todos os dias para o almoço. E falando em Empório, convido, enquanto nós vamos para o intervalo, para provar esse carpaccio, que aliás ele é cliente Empório, ele já conhece, sabe que é uma delícia. Então vamos lá, bom apetite. Vamos lá, obrigado. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. E o Parada Obrigatória convida você agora para uma viagem imperdível na série Nova Zelândia. É com você, Germano. Olá, Rose. Olá, pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje, com exclusividade para a RCTV, está na cidade de Dunedin, no finalzinho da Ilha Sul, da Nova Zelândia, caracterizada por ser um ponto especialmente localizado para quem quer ver a vida natural, vida selvagem, os ecossistemas de uma biodiversidade incrível, com espécies que só existem por aqui. Então, Dunedin é, nesse aspecto, um ponto de apoio muito interessante para esse turismo ecológico e paisagístico. Estamos aqui na George Street, uma avenida central, bem comercial e com muitas ofertas de hotéis e restaurantes para quem quiser se hospedar nessa área. A cidade se caracteriza por uma arquitetura vitoriana, é chamada a Edimburgo do Sul, por causa justamente desse apelo arquitetônico.
Bem, a cidade é muito bonita, muito atraente, mas eu estou ansioso para ver a vida selvagem. Vamos lá! Essa estrada na península de Otago é que nos leva a os redutos de vida selvagem, vida animal, um dos maiores atrativos de quem vem a Dunedin e podendo usufruir de uma magnífica paisagem com montanhas verdes e um mar azul realmente belíssimo. Bem perto de Dunedin está a Península Otago, cujo caminho oferece uma paisagem muito bonita, à beira do braço de mar, né, que margeia a península e nos leva aos redutos de vida natural e para onde estamos ansiosos de chegar. Na extremidade dessa península há um reduto da espécie de ave peculiar e característica da Nova Zelândia, o albatroz real. E é aqui que eles se reúnem e os turistas vêm para fotografar, para registrar, porque é um momento de extrema beleza e singularidade, contato com esse tipo de animal. De carro, passeando, de bicicleta, de caiaque, seja como for, a cada enseada destas margens da Península Otago, uma surpresa espera com cenários deslumbrantes, de uma riqueza paisagística impressionante, tanto pela vegetação nativa, bem diferente, bem peculiar da região, quanto pelas curvas das praias que se formam ao lado dessas margens, com espécies de pássaros, de animais, das mais diversas categorias aqui deste país encantador. Depois do passeio pela costa, este é o caminho que dá ao castelo de Larnac, no topo da colina, no meio da península, uma visita imperdível, que é um dos atrativos aqui de Dunedin. O castelo de Larnac é o único castelo da Nova Zelândia atualmente. Ele foi construído pela família Larnac, cujo patrono era William Larnac, para ser a residência dessa família. Ele era um político e um empresário de renome aqui do país e aqui viveu durante os períodos áureos do século XIX. Mas declínio pessoal e financeiro tornou o castelo abandonado logo após ele se suicidar aqui também na Nova Zelândia. Mas hoje é um ponto de visitação turística porque ele fica no centro da península de Otago e no topo de uma colina, de onde você tem, além do jardim extremamente enriquecido com paisagismo e várias espécies vegetais, uma visão do mar e dos arredores desta bela península. A Tunnel Beach, uma praia que fica ao sul de Dunedin, é uma visita também imperdível, porque do alto você pode ver exatamente o motivo do seu nome, rochas que por entre elas um túnel do mar se segue. O acesso é só de pedestre, não é uma praia inabitada, mas que provoca uma sensação transcendental ao ver esse encontro da vegetação, rochas que se largaram da península e estão no mar, desenhando um fenômeno natural de extrema beleza.
Opa! A Baldwin Street é tida como a rua mais íngreme do mundo. Vários turistas vêm aqui para fotografar, é uma longa jornada para quem vem a pé, mas a paisagem em cima compensa. E até pela singularidade dessa característica da Baldwin Street aqui em Dunedin. E com essas imagens bucólicas, nos despedimos de Dunedin. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana, quando nos encontraremos em Te Anau, Milford Sound, ainda na Nova Zelândia. Obrigada, Germano, e até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória, que, aliás, essa série deve ter aí pelo menos uns 8 capítulos. Imperdível, né? Nova Zelândia. A você de casa, muito obrigada pelo carinho da sua companhia e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever? Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.